Olá, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O líder do grupo Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em um ataque atribuído a Israel, na capital do Irã. Ele estava hospedado em um prédio para veteranos de guerra em Teherã quando o ataque ocorreu em Beirute, lançando a região em uma nova rodada de turbulência. Embora Israel tenha reivindicado o ataque a Shukr, não o fez pelo ataque ao Irã, com os militares dizendo que não respondem a relatos na mídia estrangeira. Ainda não se sabe muito sobre esse ataque, incluindo como aconteceu em solo iraniano. Ele fez parte do Hamas por décadas, nos últimos anos comandando as operações políticas do grupo militante do exílio e emergindo como um de seus líderes mais visíveis durante a guerra com Israel em Gaza. Ele foi um interlocutor importante com mediadores internacionais em negociações de reféns e cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ele era um conselheiro militar sênior do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, considerado seu braço direito e membro do Conselho da Jihad. O governo dos Estados Unidos havia oferecido uma recompensa de $5 milhões, cerca de 27 milhões por informações sobre ele e seu paradeiro. Haniyeh foi morto no primeiro dia do mandato do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Ele estava no Irã para a posse de Pezeshkian. O Irã tem sido um dos principais apoiadores do Hamas. A morte de Haniyeh é um golpe significativo para o grupo militante palestino e ocorre em um momento tenso para o Oriente Médio, com confrontos crescentes entre Israel e o Hezbollah, ameaçando se expandir para uma guerra regional. Também coloca em questão o futuro das negociações entre Israel e o Hamas. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ordenou um ataque direto a Israel nesta quarta-feira, segundo o jornal americano The New York Times. O ataque seria uma retaliação após um bombardeio israelense em Teherã ter matado o chefe do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, durante a madrugada desta quarta-feira. O Hamas, com o qual Israel está em guerra na faixa de Gaza desde outubro de 2023, é aliado do Irã. E nos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump acusou a vice-presidente do país, Kamala Harris, que emerge como candidata democrata à Casa Branca, de tornar-se negra por razões eleitorais antes da votação de novembro. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a vice-presidente Kamala Harris, que emerge como candidata democrata, de tornar-se negra por razões eleitorais. As declarações foram feitas em um encontro com jornalistas afro-americanos em Chicago. Trump disse que ela era indiana e mudou repentinamente. Kamala Harris é filha de um jamaicano e uma indiana. Ela é a primeira mulher de origem sul-asiática a concorrer à presidência. Trump também se vangloriou de ser o melhor presidente para os negros desde Abraham Lincoln, que aboliu a escravatura. Kamala falou em Houston, no Texas, para estudantes afro-americanos. The American people deserve a leader who tells the truth. O povo americano merece um líder que diga a verdade, um líder que não responda com hostilidade ou raiva quando confrontado com os fatos. Um líder que compreenda que nossas diferenças não nos dividem, mas são uma fonte essencial da nossa força. They are an essential source of our strength. Trump chamou Kamala de mentirosa, divertidíssima e louca. Também a acusou de executar bebês por sua posição sobre o aborto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um projeto de seu governo para reformar a Suprema Corte do país e eliminar os cargos vitalícios dos juízes. Estou pedindo uma emenda constitucional chamada Emenda Ninguém Está Acima da Lei. Ela sustenta que não há imunidade para crimes cometidos por um ex-presidente enquanto estava no cargo. I mean this sincerely. It holds that there's no immunity for crimes former president committed while in office. Biden pediu uma reforma constitucional para anular a recente decisão que a Suprema Corte, de maioria conservadora, adotou em relação a Donald Trump. A mais alta instância judicial americana concedeu ampla imunidade em julho ao ex-presidente republicano, que responde a vários processos judiciais e está em campanha eleitoral. A Casa Branca informou que tanto Biden quanto a vice-presidente Kamala Harris, que se posiciona como candidata democrata, querem trabalhar com o Congresso neste plano,
embora tenha poucas chances de ser aprovado em um legislativo profundamente dividido. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância fez um alerta sobre a nutrição infantil. 1 em cada 4 crianças com menos de 5 anos vivem em situação de pobreza alimentar grave. De acordo com o relatório da Unicef, isso significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de sofrer consequências muito sérias para a saúde. De acordo com as recomendações do Unicef, as crianças pequenas devem consumir diariamente alimentos de pelo menos 5 dos 8 grupos alimentares, como, por exemplo, leite materno, cereais, frutas e legumes, carne ou peixe, ovos, laticínios e leguminosas. Mas a realidade mostra que um número alto de crianças sobrevivem através de uma dieta muito precária, consumindo produtos de 2 ou menos grupos alimentícios. A diretora do Unicef alertou que as crianças que comem o equivalente a apenas 2 grupos de alimentos por dia, por exemplo, arroz e um pouco de leite, têm 50% mais probabilidades de sofrerem de forma grave de má nutrição, como debilitação progressiva que pode levar à morte. Ela ressaltou que essas crianças sobrevivem e crescem, mas não prosperam. Têm menos sucesso na escola e, quando adultas, mais dificuldade em ganhar a vida, o que mantém um ciclo de pobreza de geração em geração. Especialistas em nutrição afirmam que o cérebro, o coração e o sistema imunitário são importantes para o desenvolvimento e a proteção contra doenças e dependem das vitaminas, dos minerais e das proteínas. Os dados revelam que os níveis globais sobre a questão da fome estagnaram por 3 anos consecutivos. As estatísticas mostram que mais de 700 milhões de pessoas estavam desnutridas em 2023, aproximadamente 152 milhões a mais do que em 2019. A grave pobreza alimentar concentra-se em 20 países com situações particularmente preocupantes. Na Somália, 63% das crianças com menos de 5 anos são afetadas. Na República da Guiné, 54% e no Afeganistão, 49%. Contrariando a tendência global, a América Latina, incluindo o Brasil, apresentaram progressos no enfrentamento contra a fome. De acordo com o relatório, a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil em 2023, ou seja, 14,7 milhões de brasileiros saíram da grave condição de falta de acesso a alimentos. A diretora executiva do Unicef afirmou que devemos aumentar urgentemente o financiamento para acabar com a má nutrição infantil. Ela disse ainda que o mundo pode e deve fazê-lo, pois não é apenas um imperativo moral, mas também um investimento sólido no futuro. E agora, mudando de assunto, a França deu um importante passo em direção a Rabat, ao reforçar o apoio ao Plano Marroquino para o Saara Ocidental, que considera a única base capaz de resolver o conflito com os independentistas da Frente Polisário. Vamos entender melhor. O governo francês endereçou uma carta ao rei de Marrocos, Mohamed VI, confirmando o apoio ao plano de autonomia de Rabat para o território do Saara Ocidental. Paris considera a iniciativa a única base capaz de resolver o conflito com os independentistas da Frente Polisário. O movimento político denunciou que, com esta decisão, a França apoiava a ocupação violenta e ilegal do Saara Ocidental. A Argélia, que apoia os separatistas, decidiu retirar o seu embaixador em Paris em sinal de protesto. A disputa sobre o Saara Ocidental remonta a 1975, quando o governo colonial espanhol se retirou do território, o que desencadeou uma guerra de 15 anos entre Marrocos e os integrantes da Frente Polisário. Atualmente, quase 80% do Saara Ocidental é controlado por Marrocos, que propõe um plano de autonomia sob a sua soberania. Porém, com o apoio da Argélia, a Frente Polisário reivindica a sua soberania sobre o território e pede a organização de um referendo de autodeterminação previsto desde 1991 no âmbito de um cessar-fogo.
E os administradores da capital francesa esperam a presença de 1,5 milhão de turistas neste período de Olimpíadas. E para quem visita Paris, o que não falta, olha, é a opção de passeios. Apesar de muitos ingressos para ver os Jogos Olímpicos já estarem esgotados, dá para o turista se divertir mesmo assim, pois vários locais na cidade foram destinados para fanfests com entradas gratuitas, como por exemplo na frente do Hotel de Ville, onde fica a Prefeitura de Paris, e o público vai poder assistir pelos telões as principais competições do dia. A má notícia é para o turista que não quer saber dos jogos, pois alguns lugares estarão com acesso restrito ou até mesmo fechado, como é o caso da Ponte Alexandre III. As caminhadas pelos cais do Sena também ficarão restritas e a exposição no tradicional Grand Palais também estará fechado para visitação, pois haverá no local as provas de esgrima e taekwondo. Já as atrações como o Louvre, Museu d'Orsay, Petit Palais e a própria Torre Eiffel estão garantidos com algumas restrições. A torre, por exemplo, vai estar fechada no dia 26, a data da cerimônia de abertura. E quem quiser fazer uma subida olímpica até o segundo andar, com mais de 700 degraus, paga cerca de 14 euros ou R$ 85. Algumas programações tradicionais do verão francês não foram canceladas, mas trocaram de lugar, como é o caso do Paris Plage, ou as praias de Paris, que em outros anos teria a programação espalhada por vários pontos do Rio Sena. Com as arquibancadas restringindo a movimentação, a praia ganhou um novo point, o belo canal de Saint-Martin, onde será possível até nadar em uma área predeterminada. Já no Bassin de la Villette, terá programação e atividades para a criançada e a Fête des Tuileries para toda a família, já que é uma mistura de parques de diversões com feirinhas e mais de 60 atrações, incluindo uma roda gigante e trem fantasma. E quem quiser tomar um bom café francês, é só ir até o famoso bairro Quartier Latin, mais conhecido pela série Emily em Paris. O lugar está recheado de cafés e restaurantes. As restrições serão apenas no fim de semana, de 3 a 4 de agosto, quando as provas de ciclismo de estrada passam por suas ruas. E quem vai utilizar o transporte público é bom ficar atento, pois também ficará mais caro no período dos jogos. E o Uber francês não é uma boa ideia para quem ganha em real. E pela primeira vez, um coração totalmente artificial, feito de titânio, foi implantado em um paciente. O dispositivo promete revolucionar o tratamento de insuficiência cardíaca, enquanto pacientes aguardam por transplantes. Os testes foram realizados pelo Instituto do Coração do Texas, nos Estados Unidos. Chamado de coração artificial total, ou THA, sigla em inglês, o implante consiste numa bomba de sangue que substitui os 2 ventrículos de um órgão com insuficiência cardíaca, que é quando o coração deixa de bombear o sangue de forma eficiente para nutrir o organismo. Em alguns casos, a síndrome está ligada a outros problemas cardíacos. O diagnóstico foi a causa, por exemplo, do transplante realizado pelo apresentador Faustão em 2023. De acordo com estimativas, cerca de 26 milhões de pessoas vivem com a síndrome no mundo e que até 2% da população global são afetadas pela doença, sendo uma das principais causas de morte no mundo. O coração artificial total utiliza tecnologia de levitação magnética para bombear o sangue, parecido com o princípio utilizado em trens de alta velocidade. Uma espécie de motor gira rapidamente para criar um fluxo sanguíneo, simulando os batimentos naturais do coração e assim direcionando o sangue para os pulmões e o resto do corpo. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto do Coração do Texas, nos Estados Unidos, em parceria com a Clínica Bivacor. O coração artificial total tem como objetivo avaliar a segurança e o desempenho do TAH. Após o sucesso inicial do implante, mais 4 pacientes foram incluídos nos testes clínicos, o que traz uma esperança para inúmeros de pacientes que aguardam por um transplante.
E olha só esse caso, uma mãe estava distraída e tomou um grande susto ao perceber que o carrinho do bebê foi parar no meio de uma avenida. O caso aconteceu na China, vamos acompanhar. O vídeo vem viralizando nas redes sociais nos últimos dias e mostra a mãe distraída, vendo algumas roupas, enquanto uma senhora estava segurando um carrinho de bebê com uma criança dentro. No vídeo, é possível perceber a senhora deixando o carrinho para pegar a outra criança que saiu correndo, quando de repente o carrinho de bebê começou a descer ladeira abaixo, indo parar no meio da avenida e por pouco não sofreu um grave acidente. Quando a mãe percebeu o que aconteceu, correu desesperadamente para pegar o filho. E graças a Deus a criança não sofreu nenhum acidente. Ufa, hein? E na Colômbia, 2 animais entraram e destruíram um estabelecimento comercial. As vacas, que pareciam estar descontroladas, invadiram uma loja e deixaram um grande prejuízo financeiro. Vamos ver. Um vídeo de segurança viralizou nas redes sociais ao capturar um acontecimento inusitado em uma loja na Colômbia. 2 bovinos descontrolados invadiram o estabelecimento, destruindo quase todos os artigos expostos. O incidente ocorreu na tarde da última quarta-feira, quando as vacas, aparentemente assustadas e fora de controle, entraram na loja localizada em uma movimentada área comercial. No vídeo, que já acumula milhares de visualizações, é possível ver os animais derrubando prateleiras, quebrando vitrines e causando grande alvoroço entre os clientes e funcionários. A situação se tornou ainda mais complicada quando os animais ficaram presos dentro da loja, tendo dificuldades de encontrar a saída. Ainda não se sabe o quanto que ficou de prejuízo financeiro. Que susto, hein? E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais.